Doutor Paulo já tem na janela da Paulista. Você sabe, né, minha amiga, fazer plástica é uma coisa maravilhosa, não só para as mulheres, para os homens, para as crianças, para todo mundo. Quando a gente corrige alguma coisa que está errada, ou que a gente acha que está errada no nosso corpo, é uma grande alegria. Só que essa alegria às vezes é meio estragadinha assim no pós-operatório, porque começa aquele inchaço. E segundo o Dr. Paulo, uma das queixas mais comuns das pacientes é: pô, a minha amiga me inchou, eu inchei, por que eu estou tão inchada e tal? Como é que a gente faz, se é que tem uma maneira, para evitar o inchaço pós-plástica? Então, o inchaço no nosso corpo ele é decorrente de uma agressão ao organismo. Então, essa agressão ao organismo, quando você agride, no caso corte, descolamento, ou uma queimadura, alguma coisa, o que acontece? O nosso corpo reage. E de que forma ele age? Ele age produzindo líquidos. Líquidos ricos em proteínas, em água, em sais minerais, água, e esse líquido provoca o organismo um espalhamento, derrama nos tecidos, comprime os pequenos filetes nervosos e provoca dor. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que acontece muito com a gente, uma queimadura, uma pequena queimadura no dedo, que quando queima, sai aquela água, cria aquela bolha. Quando a bolha estoura, sai aquela água. Por que aquilo dói? Por quê? Porque pegou os filetinhos nervosos da pele. Então, imagina uma cirurgia. Agora, para diminuir esse inchaço, a primeira coisa que no pós-operatório nós devemos fazer, que os pacientes deveriam fazer, seria o repouso. O repouso depende da cirurgia. O repouso, você ficando quietinho, vai inchar menos, porque não tem a movimentação do corpo, então o organismo vai reagir só àquela agressão. Outra coisa é o porte da cirurgia, o tamanho da cirurgia e o tipo de cirurgia. Porque se é uma cirurgia pequena, incha menos, porque o local agredido, o local que foi operado, é um local menor. E o local também, depende do local, o rosto incha menos. Por quê? Porque é um local onde você presta mais atenção para não machucar, para não bater, para não enfiar a cabeça, o rosto em um determinado lugar, né? Então, isso depende também da localização do local operado. E se a cirurgia ocorrer no corpo, a tendência é inchar mais, porque a gente se preocupa menos com a localização do corpo e se preocupa mais com a localização do rosto. Agora, todas as cirurgias incham igual, por exemplo? Você falou que dependendo do porte é diferente, mas todas incham? Todas incham, mas só que algumas menos, outras mais. Como eu falei, a cirurgia pequena, uma cirurgia pequena, seja de pequeno porte, ela vai inchar menos que uma grande. Sim, mas eu quero saber assim, especificamente, se a cirurgia de barriga incha mais que a de bumbum, e se é de olho, por exemplo, incha mais que o lifting, o tipo de cirurgia interfere aí nessa reação? Interfere, mas a predominância é a individualidade. Depende também de cada um. Muitas vezes uma pessoa faz uma cirurgia X, não incha nada. E a outra? E a outra incha. Por quê? Existem fatores que determinam esse inchaço. Agora, independente da reação do corpo que vai ocorrer mesmo, existe alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir esse inchaço, ou seja, essa defesa do corpo? A gente pode ajudar com alimentação? Sim, é um dos tópicos da alimentação. Primeiro seria o repouso, que ajuda a diminuir o inchaço. Segundo lugar, a drenagem linfática. Porque esse líquido ele extravasa nos tecidos e a drenagem linfática ajuda a colocar esse líquido no seu lugar, devolver para os dutos, os linfonodos, os grandes dutos, para eles serem
incorporados aos vasos e depois ao rim e ser excretado pela urina. Tomar muita água no pós-operatório é muito importante, porque eu vou inchar se eu tomar muita água, não, pelo contrário. Ocorre o nosso corpo tem uma coisa chamada homeostase, então é o equilíbrio da água que você toma com a água que existe dentro do organismo. Então essa água ela se integra ao seu organismo, é excretada pelo rim, vai para o rim e depois é excretada pelo organismo. Outra faixa de compressão. Quando você opera, no abdômen, você usa uma faixa compressiva no local, tem que usar naquele local determinado, porque se usar em outro local, ou se a faixa passar para outro local que não foi operado, ela vai fazer um torniquete, um garrote, e vai aumentar esse inchaço. Então, e a faixa tem que ficar confortável, a faixa compressiva. Quando a gente pega um trauma, que bate o braço ou a perna, não passa anti-inflamatório e põe uma bandagem ou um enfaixamento. Para quê? Para segurar aquele edema, para reforçar aquele local que foi machucado. Outra coisa que diminui também o inchaço são as meias elásticas. É de bom cuidado no pós-operatório usar meia elástica. Por quê? Porque comprime. Esse edema pode descer para a perna e pode até contribuir para a formação de trombo. Então, se a paciente usar meia elástica, ela está fazendo uma prevenção do trombo e está evitando o inchaço das pernas. Agora, existe a alimentação, existem os alimentos que eles são diuréticos, por exemplo, né? Existe a pessoa tem que comer proteína no pós-operatório para se recuperar, e aquela proteína dele está fora do local que ela deve ficar. Então, comendo essa proteína vai ajudar na cicatrização. Basicamente é isso, né? Isso. Tá bom. Então, boas dicas para não ficar inchada depois da plástica. Pronto, apareceu o título. Apareceu o título. Dicas para não ficarem demasiado